até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje, a aula 9. Vamos falar sobre a igreja e o sustento missionário. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. O Senhor, primeiro, antes de tudo, o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado de todo mal. E temos motivos de sobra, Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo ensino, pela provisão, papai. Obrigado, Deus, pelo tempo que nós temos vivido. Um tempo, Deus, que nós sabemos que se abrevia a volta do Senhor para nos buscar, como igreja mesmo gloriosa, para passarmos, Deus, o resto dos nossos dias contigo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá para o texto áureo. Está escrito na carta de Paulo aos Filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. É isso que Paulo está dizendo na carta aos Filipenses. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, agradecendo que eles contribuíram. Não que ele estivesse realmente precisando daquilo, mas não só uma vez, duas vezes. E Deus iria recompensá-los. Então, nós vamos ver que o investimento que nós muitas vezes fazemos em missões é um investimento de almas no mundo todo. E essa figura representa bem para nós isso aí. Mas eu quero te dizer uma coisa. Será que isso acontece mesmo? Olha só um versículo que nos garante o que nós estamos falando. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus é o nosso exemplo. Relembrando as palavras do Senhor Jesus, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Será que eles foram abençoados? Será que nós somos abençoados? Sim. Hebreus diz assim: certamente que o menor é abençoado pelo maior. E mais um versículo que nos garante isso. E isto afirmo, Paulo está escrevendo aos Coríntios: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E ele continua dizendo: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres a sua justiça
permanece para sempre. É muito importante que tenhamos uma compreensão contemporânea do sustento financeiro na obra missionária. O que é esse contemporâneo? Nos dias atuais. Lembra da aula passada que nós falamos que mudou um pouquinho a figura do missionário? A ida do missionário, a forma como ele vai ao mundo todo, mudou um pouco isso. E essa forma de contribuição hoje tem sido mais fácil, tem permitido que mais pessoas possam contribuir com missões. Mas nós precisamos desenvolver um senso coletivo de responsabilidade financeira com a causa das missões. Mas lembre-se, é muito importante, liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, cuidado para você não pressionar, cuidado para você não julgar, cuidado para você não cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Os compromissos da obra são inúmeros e para o Evangelho chegar aos lugares ainda não alcançados requer esforço financeiro e liberalidade. Na aula que vem, nós vamos ver sobre a janela 1040. Muito importante isso. Que privilégio, então, fazer parte desse mover de Deus. Como que você se sente em relação a isso? Tudo que nós estamos falando, ao se envolver com missões. O que move o seu coração, então? Orar, ir, enviar, financiar e o que? Voluntariar. São atitudes que começam em Deus e terminam pelo mundo afora. A introdução. Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Mas é claro, quando ele estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Quando uma igreja envia um missionário, passa a existir uma relação de âmbito espiritual entre aquela igreja e aquela família. Que privilégio, então, cumprir o chamado, tanto de um lado como de outro. Como assim de um lado e de outro? O lado da igreja, que está sustentando, e o lado do missionário, que está sendo apoiado, sustentado e se voluntariou para fazer isso. Diferentes necessidades serão supridas, lembrando que num contexto cultural diferente, num país diferente, numa nação diferente, muitas coisas novas podem surgir. Por isso, oração e comprometimento são imprescindíveis. Lembra da aula passada que eu disse? Muitas surpresas esperam a vida de um missionário em outra cultura. Muitos às vezes se sentem abandonados ali. Desanimam, voltam, não cumprem o chamado por causa disso. Não há uma voluntariedade, não há oração, não há comprometimento. E isso prejudica muito a missão daquela pessoa. A busca pela autossustentabilidade precisa ser o quê? Elencada nas prioridades do trabalho de missões. Vamos prestar atenção nisso. Até que isso aconteça, temos um papel fundamental nesta organização. Então, é muito importante para nós 5 itens que nós selecionamos. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo que organizado, sem ignorar a carência e necessidade dos missionários no campo. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de modo eficiente e responsável. Um mês entrega, no outro não, 2 não, no terceiro mês entrega, aí depois não. Seja regular isso e seja feito de forma eficiente. Terceiro ponto importante, cada crente grato por sua salvação investe agora para que os outros tenham a mesma oportunidade de acesso ao nome de Jesus Cristo para a salvação. O desejo de Deus é que todos conheçam a verdade. Quando falamos em sustento, precisamos entender que além do básico, esse é o 4º ponto, existem outras necessidades que precisam ser supridas. Por exemplo, a escola para os filhos, por exemplo, um meio de locomoção às vezes para o missionário, outra coisa, roupas novas, coisas que precisam, além daquilo que é básico, da alimentação, da estrutura, da casa, tudo isso precisa ser buscado em Deus para que haja uma solução perfeita e agradável. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, está escrito no livro de Oséias. Isso nos lembra o quê? Nos dá a certeza de uma constância e necessária renovação do trabalho missionário. Ou seja, precisa de um contato,
precisa estar junto, precisa viver aquela missão, a igreja e o missionário. E uma reflexão para nós: onde está o teu coração? Será que nas riquezas? O dinheiro é o melhor indicador de seus desejos e prioridades. E o coração é talvez o melhor lugar para começar. Aonde estiver o teu coração, olha o que Jesus deixou escrito: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo missionário. Mesmo que você seja um jovem trabalhador ou até mesmo um aposentado, pode causar um impacto significativo, global e eterno na vida de alguém. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E ele continua: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Ou seja, o maior missionário, evangelista, pastor, homem de todos os tempos, estava ali com eles, com os discípulos, andando e vivendo tudo ao lado daqueles homens e daquelas mulheres. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Quem disse isso? Hudson Taylor, missionário inglês na China. Para a grande comissão e para o cumprimento do propósito do Senhor na vida são necessários grandes sacrifícios. O que fazer então com o medo? Medo de quê? De sacrificar-se e medo de perder o bem-estar em suas mais diversas formas. O que não dá para fazer é ficar de braços cruzados. Então, que tal irmos para missões? Que tal financiarmos missões? Que tal orarmos por missões? Que tal nos envolvermos de verdade, com um coração grato, como nós já dissemos na aula, grato pela salvação, querendo que as outras pessoas no mundo também conheçam isso. Então, vamos nos juntar a esses povos. Lembra, você pode fazer missões de várias formas, você pode abençoar de várias formas. Então, seja encorajado, seja encorajada a fazer missões junto com alguém, ou até mesmo enviar alguém. Conclusão: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos. Dons e talentos serão usados para isso também. Faça parte desse seleto grupo de mantenedores das obras missionárias no seu bairro, na sua igreja, no seu estado, no seu país, na sua nação, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso te lembra alguma coisa? Uma ordem dada por Jesus Cristo. Vocês vão esperar para serem revestidos do poder. Então, há vagas, não só para os missionários, mas também para mantenedores de missionários. Você pode ser um missionário, mas você pode ser também aquele missionário que vai enviar alguém. Você vai junto com ele em oração. Então, não se esqueça, o ID de Jesus é para todos nós. Cumprir esse ID precisa realmente da direção do Pai. E Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que você participe de tudo isso. Ele tem prazer em te envolver naquilo que dá realmente satisfação ao Senhor. Que as pessoas sejam salvas. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Prepare-se para que Deus fale com você. Prepare-se para cumprir esse chamado. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.